E aí, galera, bom dia. Vamos lá, né, para mais uma aula nossa, né, de estática do corpo extenso. Estamos aí nesse processo aí de terminar a estática. Acredito que vamos tentar terminar isso hoje. Vou comentar algumas coisas com vocês, né, tentar ser um pouco mais dinâmico. Mas é isso aí, cara. Acho que 9:01 aqui, 9:02. Ver se vai chegar mais alguém aí. Então vamos lá. Estamos falando de... Acho que é nós mesmo, né? Não tem mais não. Então, nós já falamos sobre condições de equilíbrio. Nosso último exercício foi esse. Nós vamos resolver esse exercício aqui. 4, 5. Vou resolver alguns. Eu não vou resolver todos, não. Eu vou resolvo alguns, pulo um pouquinho, e aí a gente pega e vamos lá para a máquina simples. Perfeito? Vamos para a máquina simples. Depois, sobrando um tempinho, a gente resolve mais alguns, só para a gente terminar esse nosso tópico. Então, deixa eu pegar aqui algumas questões que eu vou resolver com vocês, antes da gente partir para o Exame Nacional do Ensino Médio. Show? Então, deixa eu ampliar isso aqui, para a gente ter uma visão um pouco melhor. Então, esses aqui são os mesmos exemplos que nós temos lá no nosso apostila. Vou resolver mais dois tipos, perfeito? Dois tipos só, dois exemplos. Esse mais outro. E aí a gente vai lá para as questões do Enem, vê o que o Enem cobrou, vê o que é difícil, o que é fácil lá. As questões do Enem eu já digo para vocês que não foram difíceis. Depois a gente pega, vai para a máquina simples e encerramos nosso bate-papo. Então, galera, vamos... Então, exemplo 04. Né? Uma barra homogênea, AB, de peso 10 newtons e comprimento igual a 50 centímetros. Está apoiado no ponto O a 10 centímetros de A. De A, pende-se um corpo de peso 50 newtons, Q1. A que distância X de B deve ser colocado um corpo de peso Q2 de 10 newtons para que a barra fique em equilíbrio na horizontal. Galera, uma coisa que eu não posso esquecer daqui é que, além desses dois pesos, eu tenho o peso da barra, e o peso da barra está localizado no centroide dela, exatamente no centro geométrico. Vou supor que esse nosso centro geométrico é aqui. Então, aqui é o peso da barra. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho de um lado, vamos pensar, hein? Eu tenho de um lado o peso Q1 e do outro lado eu tenho o peso da barra e o peso Q2. Vocês concordam que tanto o peso da barra quanto o peso Q2 girariam essa barra no sentido horário, enquanto o peso Q1 giraria ela no sentido anti-horário? Então, eu posso dizer que o momento, vou fazer assim, ó, vou fazer aqui no cantinho, acho que é suficiente, ó. O momento de Q1 tem que ser igual ao momento do peso da barra mais o momento de Q2. Perfeito?
acabou o exercício. Nem resolver mais aqui, né? Com isso aqui eu já acabei, não preciso fazer mais nada, tá de boa para vocês. Agora é só substituir os valores. Professor, eu posso deixar tudo em centímetros? Gente, não tem problema. Tudo vai ficar em centímetros. Não tem problema. Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto que vale Q1? Q1 ele falou para a gente que vale 50. Aonde é que o ponto de giro? O ponto de giro está aqui, galera. Ó, ele gira aqui, ó. Que ele gira. Então, quer dizer que distância... vamos fazer uma... Só para a gente ter uma ideia. Que distância do ponto de giro está a peso Q1? A que distância? Professor, no exercício fala, ó, está apoiado num ponto O a 10 centímetros de A. Então quer dizer que de A até aqui tem 10 centímetros. Então vamos colocar, então Q1 vale 50, então vou colocar, ó, 50 vezes 10 tem que ser igual. Galera, se está no centroide, você concorda que, olha, analisa comigo, que daqui a aqui vale 25 centímetros, tá? Então isso aqui tudo vale 25 centímetros. Então quer dizer que essa distância aqui, ó, essa distância do peso até o ponto de giro vai valer quanto, então? Isso aqui tudo vale 25. Só isso aqui vai valer o quê? 15. Qual que é o peso da barra? Uma barra homogênea de peso 10 newtons. Vamos pegar aqui, ó, 10 vezes 15. Então, aqui vale 15. Mais Q2, ele falou que Q2 vale quanto? Ó, 10 também. Vezes, eu vou calcular a distância que ele está. Ó, vou calcular a distância que ele está até do ponto que ele gira. Tá claro isso para vocês? Professor, por que você vai fazer isso? Porque se eu descobrir quanto que vale essa distância, automaticamente eu já sei quanto que vale X. Vezes essa distância, sabe que aqui ele já colocou X? Eu vou chamar esse cara de Y. Ver essa distância é Y. Então ficou assim, ó, 500 é igual a 150 mais 10Y. Então quer dizer que 10Y vai ser esse 150 passa para cá negativo, vai ser igual a 350. Então quer dizer que o comprimento Y que eu quero calcular vão ser 350 sobre 10, ou seja, vão ser 35 centímetros. Professor, aqui vale 35, aqui vale 10, não é isso? Então 10 mais 35, 45, X só pode ser quanto? X só pode ser 5 centímetros. Logo, X tem que ser igual a 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque, 10 mais 35, 45, para chegar ao tamanho da barra, que é 50 centímetros, está faltando o quê? 5 centímetros. Então, a quantos centímetros de B? 5 centímetros. Galera, fala para mim se vocês entenderam isso aí. Conversa comigo aí, se está de boa, se está tranquilo. Fala para mim. Tranquilaço. Isso aí. Tranquilaço. Isso aí. Irado. Galera, vamos ver as questões do Enem? Depois a gente vai aumentando a complexidade dos exercícios, só para sobrar tempo para a gente. Tá? Só para sobrar tempo para a gente. Show? Então, vou voltar lá para o meu slide agora, hein? Galera, eu vou fazer essas 6 daqui a pouquinho, tá? Esse seria meu desafio para vocês. Não façam um print da tela aí, eu quero que vocês façam isso aí. Esse seria meu desafio para vocês. Uma questão que envolve aí a associação de polias com
Lembra, o Enem não vai fazer uma situação dessa para a gente, mas vamos ficar precavidos, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa para a gente. E aí, eu quero que vocês se ligam no que eu vou falar para vocês agora. Lembra que eu fiz as que são nível do Enem. Depois a gente aumenta o nosso nível em algum momento. Então, vamos lá. Ó. Se liga, preste atenção. Como que isso cai no Enem? Então, a primeira questão que o Enem cobrou de estática do corpo extenso foi essa questão. Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura. Sendo P o peso do portão, caso um garoto se pendure no portão pela extremidade livre, então aonde que está a extremidade livre, galera? A extremidade livre está aqui, ó, ele vai se pendurar aqui. Não tem como ele se pendurar aqui, aqui ele iria puxar. Então, suponhamos que um moleque de quarentena se pendurou nesse portão. Então, ele tá vendo, você vê só a cabecinha dele e as mãozinhas dele aqui, ó. Ele está aqui. Se pendurou no portão. Colocou o pescoço, pendurou, nada para fazer, vai ficar balançando no portão. Quem nunca fez isso, né? E aí ele pergunta para a gente, supondo que as reações massas suportadas pelas dobradiças são iguais, então é o mesmo material, aí ele pergunta assim, é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que B? É mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que A? Seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente. Nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. O portão quebraria no meio e nada sofreria. Então, gente, tá de sacanagem uma questão dessa pra gente. Tá claro que A vai quebrar primeiro. Tranquilo para vocês? Essa questão é uma questão do Enem. Tá? Segunda questão que o Enem cobrou sobre estática de um corpo extenso. O mecanismo que permite articular uma porta, de novo porta, de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Essa questão é um grau médio de dificuldade. Por quê? Eu preciso entender como é que é essa porta. Então, eu tenho duas dobradiças aqui, ó, duas dobradiças, essa e essa. Eu vou chamar a dobradiça essa aqui de dobradiça A. E vou chamar essa dobradiça aqui de dobradiça B. E aí, galera, eu vou colocar o centro de gravidade dessa porta. Como vamos considerar que essa porta é um corpo homogêneo, está em um campo gravitacional homogêneo, então o seu centro de gravidade está no seu centro geométrico. Por isso que eu fiz essas duas diagonais. Então, esse é o seu centro de gravidade. Logo, seu peso age aí. Nós aprendemos que as forças que atuam para baixo é igual às forças que atuam para cima. Então, quer dizer que para baixo eu tenho peso, então quer dizer que nas dobradiças vão surgir uma força vertical para cima também, uma componente, que eu vou chamar de força Y, em cada uma dobradiça. Então, força Y na dobradiça A e força Y na dobradiça B. Essas duas forças somadas têm que ser igual ao peso. Porque senão essa porta iria capengar. Se fosse maior, ele ia levitar. Então elas têm que ser iguais. Ponto. Só que você concorda que essa porta, esse peso da porta é capaz de fazer girar essa dobradiça? Né? Ela é capaz de fazer girar. E você concorda que se ela girar, ela vai empurrar, ela vai puxar essa dobradiça para fora? A dobradiça A para fora? Então, quer dizer que vai precisar surgir uma força dobradiça para, vocês como referência para a esquerda. Vai precisar surgir uma força aqui. Por quê, professor? Se esse peso vai fazer o que com essa porta? Vai fazer ela capengar. Então, ela vai puxar para a direita. O peso puxa ela para a direita. Em cima, puxa ela para a direita. Então, quer dizer que vai ter que surgir uma força em A para a esquerda. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo. Perfeito? Mesma direção e sentidos opostos. Só que se ela puxa A
para a direita, ela vai empurrar B para dentro da porta. Então, quer dizer que em B vai ter que surgir uma força contrária a essa ação da porta empurrar ela para dentro da parede. Caramba, eu agora tenho duas forças. Eu vou chamar isso aqui de Fx de A, que está na horizontal, e vou chamar isso aqui de Fx de B, já que também está na horizontal. E aí agora, gente, já que eu tenho duas forças, a componente dela seria essa aqui, ó, tracejando aqui. Então, seria essa força resultante em A, essa aqui. Vou até fazer de outra cor. Vou deixar vermelho mesmo. E essa aqui seria resultante na dobradiça B. Então, colocando aí, sobrou para a gente a letra D de dado. Galera, e aí? De boas essa questão? Conversa comigo aí. Fala para mim como é que nós estamos aí. Fala, Natália. E aí, Natália, como é que nós estamos aí? Tranquilo. Tranquilaço, né? Então, ó. Opa! Momento binário no Enem. Lembra que eu falei para vocês que caiu questão de momento binário no Enem? Então, para retirar uma roda de carro é uma tarefa facilitada por algumas características, perfeito? De ferramentas utilizadas habitualmente, denominada chave-roda. As figuras representam alguns modelos de chave-roda. Então, aqui, ó, 20 centímetros, 30 centímetros e 25 centímetros. Aí ele pergunta, em condições usuais, quais desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Aí você poderia pensar assim, eu vou ter que girar o parafuso. Então, momento, deixa eu voltar aqui, se eu falar assim, momento, é igual a força vezes a distância. Show! Aí você poderia pensar que o modelo 2 tem uma distância maior. Só que você se esqueceu que tanto o modelo 1 quanto o modelo 3 tem um binário. Eu aplico força com as duas mãos, em sentidos opostos. Então, se o momento é binário, então quer dizer que nessa distância aqui, eu vou usar a distância que separam as duas forças aplicadas. Então, suponhamos que eu aplicasse essa força aqui, ó, para cá e essa para cá. Elas estariam separadas por 40 centímetros. Então, nesse modelo 1, o momento seria igual a força vezes 40 centímetros. Nessa aqui, eu também aplico com as duas mãos. Só que essas estão separadas por 25. Então, no modelo 3, seria o momento, seria F vezes 25. Então, onde que o momento é maior? No modelo 1, em função da ação de um binário de forças. Perfeito? E aí, fala para mim. De boaça, né, gente? Muito fácil. Uma outra questão do Enem, que o Enem cobrou para a gente também, foi essa questão do experimento de arroz, onde ele falava assim para a gente. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Opa, se ela é homogênea, seu centro de massa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrículas, então seu centro de massa está aqui. Esse é o centro de gravidade. Então, quer dizer que o peso dela age aqui. Pelo meu desenho, eu já sei que peso da barra e do arroz giraria essa barra em sentidos opostos. Logo, eu já sei que o momento, né, do arroz, peso do arroz, obrigatoriamente tem que ser igual ao momento do peso da barra. O momento do peso do arroz vai ser o peso do arroz, que é a massa dele, vezes a gravidade, vezes a distância. 1, 2, 3 quadrículas. Eu não sei que unidade é essa, eu coloquei e contei a quantidade de espaços que ele fez. O momento do peso da barra vai ser igual a massa da barra, vezes a gravidade, vezes a distância do ponto que gira. Esse apoio está a uma distância do centro de gravidade. Eu tenho gravidade de um lado e gravidade do outro, eu corto. Massa do arroz vale 5, vezes 3. Tem que ser igual a massa da barra, vezes 1, que é a massa da barra. Então, quer dizer que a massa da barra
vai valer 15 quilogramas. Opa, nem coloquei aqui alternativa, nesse caso, letra E. E aí, galera? Muito fácil, né? Isso é o Enem, cara. Tá vendo como é que o Enem cobra no nível muito fácil as questões de equilíbrio de corpo extenso? Tranquilaço pra gente, nada difícil, muito tranquilo, né? As questões bem de boaça, né? Nada muito complexo. Vamos agora para máquina simples, depois a gente volta para aquelas questões sobrando um tempinho de maior complexidade. Então vamos lá. Gente, máquina simples, eu começo com esse GIF aí. Olha só que sensacional, né? Todo mundo já brincou de gangorra em algum momento da vida dela, né? E eu começo com a frase de Arquimedes, aonde ele fala: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então, gente, as máquinas simples, elas remontam à antiguidade. Acredita-se que desde as pirâmides do Egito e das grandes construções pela humanidade da antiguidade, nós já fazíamos uso de máquinas simples. Né? Na realidade, né, essas máquinas simples, elas tinham o objetivo de aumentar a capacidade humana de executar um determinado trabalho. A gente pode definir como máquinas simples dispositivos que, apesar da sua simplicidade, não tem muitos, eu posso dizer, não são complexos, são coisas, né, às vezes, duas, né? Olha esse abridor de garrafa, né? Que o objetivo deles é reduzir os esforços necessários para realizar o trabalho, pois as suas funções são de alterar ou modificar a força que lhe era aplicada. Galera, então, eu vou chamar de máquina simples todo aquele instrumento que é constituído por uma só peça. Toda máquina simples, nós vamos ter associado a ele 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Força potente, ou simplesmente potência, que eu vou representar pela letra P, que é a força que vai produzir ou acelerar o movimento. Então, por exemplo, naquele abridor, a força potente sou eu que estou aplicando. Aquele abridor de garrafa. A força resistente seria a força que a tampinha está exercendo, evitando de eu abrir. Ela está presa à garrafa. Eu vou representar pela letra R. Um elemento que liga essas duas forças, né, nós vamos chamar isso de ponto fixo, de eixo, né, ou ainda de fulcro. Fulcro, lembra esse nome? Fulcro é o ponto que está ligando a força potente que nós estamos aplicando da força resistente do que eu quero executar. O que liga isso é o fulcro, eixo ou ponto fixo. Tá? Desse terceiro elemento, né? Surgem as 3 principais máquinas simples. A alavanca, que remonta da antiguidade, as roldanas, que acredito que sejam as mais jovens das máquinas simples, e o plano inclinado. Plano inclinado nós já estudamos, roldana nós já estudamos, o que nós não estudamos ainda foi as alavancas. Então, o que seria uma alavanca? A alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo, ou seja, um fulcro, para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto. Por exemplo, aí eu coloquei, olha, da direita para a esquerda, quebra-nozes, uma pinça, uma tesoura, todas são exemplos de alavancas. As minhas alavancas, elas serão divididas em interfixas, interresistente e interpotente. Professor, o que é isso? Olha que simples. As alavancas interfixas, o fulcro, ou seja, o ponto fixo, fica entre o esforço. Então, na tesoura, ó, a força potente está aqui. É aqui que eu aplico a minha força potente. É aqui que está a minha força resistente. E olha onde que está o meu fulcro, está aqui. Então, interfixa a força potente e a força resistente,
né, estão separados pelo ponto fixo, pelo fulcro. O fulcro está no meio. A interresistente, a parte resistente, está no meio. Então, olha só, se eu pegar esse carrinho aqui, eu vou encher ele de terra. Então, olha só, eu vou aplicar uma força potente aqui. O peso da areia está aqui e olha onde que está a parte que gira. Está aqui. Então, aqui é a parte fixa. Resistente e potente. Quem é que está no meio? Não é resistente? Então, eu chamo essas alavancas de alavanca interresistente. Alavanca interpotente. Então, quem vai estar no meio? A força potente. Olha esse caminhão. Olha, é isso aqui que vai fazer essa caçamba levantar. Então, minha força potente está aqui. Olha, ele gira aqui. Aqui está minha força, está o meu ponto fixo. E olha só, a areia está aqui dentro. Então, aqui está a parte o quê? Resistente. Então, a parte potente está no meio. Então, as minhas alavancas são divididas em interfixa, quando a parte fixa está no meio, interresistente, quando a parte resistente está no meio, e interpotente, quando a parte potente está no meio. Plano inclinado, só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem aí machado, enxada, faca, são planos inclinados, chamados de cunhas. Então, desde a humanidade, o homem percebeu que se ele pegasse pedras e fizesse um plano inclinado nas laterais dessa pedra, ele conseguiria cortar alguma coisa, conseguiria partir alguma coisa. Então, a cunha nada mais é do que um plano inclinado. Assim como eu acho que vocês também nunca pararam para pensar que o parafuso também é um plano inclinado. Só que ele é um plano inclinado helicoidal. Né? Se você pegar um parafuso, você vai ver que esses sulcos helicoidais, no começo desse parafuso, eles estão mais fininhos e eles vão, né, ó, vai engrossando à medida que esse parafuso eu vou subindo esse plano inclinado helicoidal. Então, o parafuso também é um plano inclinado, para facilitar o que? O trabalho de você fixar ele, por exemplo, na madeira. O nosso corpo humano também nós temos inúmeras alavancas. Perfeito? Então, olha só, no meu maxilar, a musculatura responsável, ó, então, ó, a parte fixa no meu maxilar, que é a parte fixa, o que eu quero mastigar é a parte resistente, está aqui nos meus dentes, show? E a força potente é aplicada pela musculatura. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma alavanca na minha boca, uma alavanca interfixa. Perfeito? Para eu caminhar, olha só, a ponta do meu pé fica no solo e eu levanto, ó, eu levanto o calcanhar. Quem levanta meu calcanhar não é a minha panturrilha? Então, aqui, força potente, a resistente, que eu tenho que levantar o meu peso, e a parte fixa está aqui. Então, quer dizer que na minha perna eu tenho uma alavanca interresistente. Oh, saudade da academia, vou voltar, estou planejando para voltar. Olha aqui, quando eu estou lá fazendo um bíceps, o que está acontecendo? Opa, meu músculo bíceps é o que está fazendo a minha força. Ó, meu cotovelo é a parte fixa, perfeito? E a parte resistente está aqui na ponta. Então, que tipo de alavanca que eu tenho é essa? Interpotente. O bíceps está antes do meu cotovelo. Então, o bíceps está no meio. Então, alavanca interpotente. Beleza? E o Enem, cara, ele inventou de fazer isso pra gente. Ele trouxe uma questãozinha aí pra gente. Ele falou bem assim, ó, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra. Para superar ou equilibrar uma segunda força chamada resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferenças de distâncias, então fica interessante para vocês, ó. Então, para o mesmo momento, vocês têm que entender que vou colocar aqui, ó, para momento constantes, força
é inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Que se eu não mudar o meu momento, quanto maior a distância que eu estiver desse ponto de giro, menor será a minha força aplicada. Não é isso? Então, seguindo. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então, o alicate, olha só. Olha aqui o alicate. Olha aqui, ó. Ponto fixo. Então, aqui é meu ponto F. Ó, resistente e potente. Olha a distância que o potente está do ponto fixo comparado com o resistente. Então, quer dizer que meu esforço aqui é menor do que a força resistente. Por que meu esforço é menor? Porque eu estou mais distante. Quanto maior a distância, menor a força. Eu consigo equilibrar isso aqui, aplicando uma força menor. Aí, aqui, ó, a parte fixa, tá aqui. Ó, vocês aplicam a força potente aqui. E olha onde que está aqui o pelo que vocês querem puxar aqui, ó, tá aqui. Então, em relação, então aqui, ó, o primeiro exemplo aqui, a minha força resistente, para equilibrar, ela é maior do que a força potente no meu alicate. Já na minha pinça, olha só, a minha potente está mais perto, a distância é menor. Então, quer dizer que a minha força é maior. Então, a força potente é maior do que a resistente na minha pinça. Vamos no quebra-nozes? Quebra-nozes, o ponto fixo está aqui, a força resistente está aqui e a força potente está lá na ponta. Então, a força potente está mais distante do fulcro, do ponto fixo, do que a resistente. Logo, a minha força resistente é maior do que a potência. Eu estou pensando para equilibrar, ó, equilibrar. Em algum momento ele falou de, ó, equilibrar, superar ou equilibrar. No meu abridor de garrafas, olha só, o ponto fixo está aqui. A parte resistente é isso aqui, ó, que é a tampinha, onde que gruda na tampinha. E aqui é onde que a gente aplica a força potente. Olha, a força potente está mais distante do que a resistente do ponto de giro. Então, quer dizer que a minha resistente aqui é maior do que a minha potente. Olha meu carrinho de mão, olha, o ponto fixo está aqui, a força resistente está aqui e a força potente está aqui. Como a força potente está mais distante do ponto de giro e para o mesmo momento, força e distância são inversamente proporcionais, então se eu estou numa distância maior, minha força é menor. Então a resistência é maior do que a força potente. Olha o que o exercício pergunta para a gente, em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente na pinça. Galera, de boaça a questão, né? Tranquilaça. Entenderam o que eu fiz nos meus desenhos ali? Fala para mim se vocês entenderam aí. Se está de boa, vocês estão quietinhos e tal. Fala para mim aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar. Não tem problema nenhum. E aí? Ei, dormiram já? Pelo amor de Deus, não acredito que dormiram. Fala para mim aí, o que aconteceu? Ei. Cri, 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 cri. Alguém? Estamos vivos ainda? Isso. Estamos vivos, que bom. Por um momento, por um segundo, achei que eu estava em outro cosmo, vivendo a experiência da metafísica. Tem algo sobrenatural. Ninguém estava falando comigo. Eu achei que eu estava incomunicável. Que doideira, né? Galera, isso é o Enem. Vocês perceberam o Enem, como é que é? Isso é o Enem. O Enem não vai fugir nada disso. É isso aqui, o Enem. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora,
nós vamos fazer algumas questõezinhas com grau de complexidade um pouquinho maior. Minha aula de estática é isso aí, vou resolver mais alguns exercícios para vocês. Então vamos por aqui. Tá? Então vamos para a nossa próxima. Ah, esse não, esse é muito fácil. Esse aqui, ó. Vamos pegar esse daqui só para a gente entender como é que eu calculo isso, né? Como é que eu calculo a reação numa corda ou a reação em outra. E aí, se der tempo, eu faço esse. E faço esse dos reações do apoio. Aí a gente acaba. Mas esse dá tempo. Deixa eu ampliar isso aqui. Para ficar na minha tela. Galera. Então vamos. Exemplo 6. Uma barra homogênea X de 1 metro de comprimento está pendurada na horizontal pelos seus extremos, enquanto o bloco Y está pendurado a 25 centímetros da extremidade da esquerda. Então, vamos escrever. Esquerda e direita. Show? Esquerda e direita. Então, ele fala que esse bloco Y está a 25 da extremidade da esquerda. Então, quer dizer que aqui, ó, essa distância aqui vale 25 centímetros. Se essa distância vale 25 centímetros, essa distância já vale 75, já que a barra tem 1 metro de comprimento. Show? Acabou. Aí ele fala o seguinte, galera. A barra pesa 60 newtons e o bloco 10 newtons. Qual a tensão na corda presa na extremidade da direita? Ele quer saber quanto que vale a tração. Pronto. Vamos representar as forças que nós temos aqui. Eu tenho a tração dessa corda também. Eu tenho o peso da barra, que vai estar no seu centroide. E tem o peso desse bloco, que vai estar aqui também. Professor, e aí, agora o que eu faço? Toda vez que tiver uma situação dessa, você vai considerar que uma das extremidades é o ponto fixo. Então, vamos considerar que o ponto fixo está aqui. Show? Eu vou considerar que o ponto fixo é aqui. Entendeu? Ponto fixo é do lado da esquerda. Eu que considerei. Eu posso considerar qualquer um dos dois vai dar certo. Pela condição de equilíbrio, eu sei que as minhas componentes verticais de rotação, então o somatório das minhas forças tem que ser 0. E de translação, o somatório do momento também tem que dar 0. Professor, quando você fala que isso aqui dá 0, o que você quer dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte, que as forças que atuam para baixo têm que ser igual às forças que atuam para cima. Então, quer dizer que a tração do cabo da esquerda mais a tração do cabo da direita, somadas, tem que dar exatamente igual ao peso da barra, mais o peso do bloco. Essa é a condição de equilíbrio. Perfeito? Momento é o que vai dizer para a gente para onde que essa barra vai girar. Se ela está em equilíbrio, ela não pode girar. Então, eu vou considerar que esse ponto aqui, ó, é o momento. Então, vamos entender quais são as forças que girariam segundo esse ponto que eu considerei no sentido horário e qual que vai girar no sentido anti-horário e qual que não tem momento. Você concorda que já que eu considerei esse ponto como meu ponto de giro, a tração R aqui, que é a tração da minha corda da esquerda, né, da esquerda, perfeito? Não vai fazer girar, então quer dizer que o momento dessa tração é nulo.
A tração da direita faria ela girar em qual sentido? Sentido anti-horário. Se ela puxasse, sentido anti-horário, para cima. Então, quer dizer que o momento, ó, o momento feio. Então, quer dizer, vou pegar uma cor, descolorir esse negócio. Então, quer dizer que o momento da tração da corda da esquerda, ó, da esquerda é igual ao momento do peso, ó, do peso do bloco mais o momento do peso da barra. Eu não tenho a tração de L, então vou colocar a tração de L vezes a distância daqui. Se eu colocar esse 1 metro, eu tenho que transformar esses 25 centímetros em metro. Eu vou colocar isso em centímetros, para não transformar ninguém. Peso do bloco. O bloco, ele falou que tem peso 40 newtons. Esse bloco está a 25 centímetros daqui, mas ele falou que a barra tem peso 60 newtons, e essa barra está a 50 centímetros, já que ela tem 1 metro, e esse centro de gravidade tem que estar localizado no seu centroide, já que é uma barra homogênea. Galera, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu, João Nasci, vou fazer o seguinte, ó. Ó, seta a ripa aqui, ó. 0, 0. Um 0 aqui, vou meter uma vírgula aqui. 0 e 0. Ah, professor, então quer dizer que a tração L vai ser igual a 4 vezes 2,5, 10. 6 vezes 5, 30. 10 mais 30. Quem quiser fazer de maneira diferente, quiser, professor, 100L é igual a 2.000 mais 3.000. Não é isso? Né? 10.000 ali, né? Aí você vai dividir isso por 100, vai chegar o que eu cheguei ali. Você que escolhe o caminho que você vai seguir. Eu escolhi esse aqui. Eu escolho o caminho mais fácil. Simplifiquei a minha equação. Ah, professor, você descobriu o cabo da esquerda. Mas ele quer o da... Caramba, professor, ele quer o da direita. Da direita. Não, eu descobri o da direita, né? Da direita, o L. Então é 40 newtons. Se eu quiser descobrir o da esquerda, como é que eu vou fazer? Fácil. Só eu substituir aqui dessa forma. Ó, eu descobri o da direita, o L da direita. E retros, esquerda, left, direita. Então vamos lá. Galera, se eu quiser descobrir o da esquerda, ficaria como? Ah, eu sei que o da esquerda, ó, agora aqui, ó, é complementar a aula, tá? Eu já achei a resposta. Resposta aqui. Para encerrar nossa semana com chave de ouro, vamos descobrir o da esquerda, se caso eu quisesse. Ação da esquerda, mais o da direita, que eu já sei que vale 40. Tem que ser igual ao peso da barra, que é 60. Mais o peso do bloco, que vale 40. Esse 40 passa para cá negativo, então eu vou cortar ele e cortar ele. Então, quer dizer que a tração na corda da esquerda vale 60. Se eu tivesse que calcular o da esquerda também. Então, a minha resposta ficou letra B, já que ele quer só o da direita. E é assim que vocês fariam exercícios para calcular também apoio, normal e etc. Galera, equilíbrio de um ponto, de um corpo extenso, zerou. Não sei se eu mandei exercício para vocês, vou mandar os exercícios e os slides agora. Um abraço para vocês. Um ótimo feriadão prolongado para vocês aí, bons descansos e atualiza a minha matéria lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Semana que vem, em Física, Trabalho e Energia, e em Química, Cálculos Químicos. Vamos introduzir cálculos químicos para a gente começar a nossa estequiometria tão aguardada. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.